Está aqui o nosso colunista, o Carlos André Moreira, e um dos destaques, o lançamento dessa semana é o romance Outonos de Fogo. Eu tinha falado aqui, ó, o autor, o Marcel Cito, que está aqui com a gente. Tudo bom, Marcel? Tudo bem. Oi, Carlos André, vou te dar oi também, tá? Tudo bem, oi. Beijo, Oi, tudo bem? E o Marcel ele tem várias coisas aqui para nos contar, mas a primeira delas que eu tenho que começar perguntando o seguinte: você é magistrado? Sou. Então não menti, né? Não. Mas você é professor de Direito Tributário, em alguns cursos preparatórios para concurso para juiz e pós-graduações. E daí você já escrevia e esse é o seu romance de estreia. Esse é o romance de estreia. Choquei, Escrevia Marcelo. contos. Choquei com a produção, assim, a diversidade de atividades, né? O interessante é que é um livro sobre Porto Alegre, é um romance histórico sobre Porto Alegre, antes até de Porto Alegre se chamar Porto Alegre. Já estamos na semana de Porto Alegre, né? E o outono está começando hoje. Então tá Primeiro dia de outono e a capa mostra bem, né? Claro, capa bonita. É da Clô, né? A capa é do Flávio Wilt e a edição é da Clô. A Clô Barcelos, a editora, isso, né? Uma ilustração do José Lutzenberger, né? Tem ilustrações. E financiamento do FUNPROARTE, que permitiu fazer um livro bom, né? Porque o financiamento do FUNPROARTE foi excelente aí para se conseguir essa qualidade de edição. Eu nunca li o Marimbondos de Fogo do Sarney. Tá. Sabe por que eu estou dizendo isso? Outonos de Fogo, Marimbondos de Fogo, não tem nada a ver. Marimbondos de Fogo parece Marimbondos bêbados, né? Porque eu não quero ser preconceituoso, só porque é do Sarney, não li, não gostei. Já me disseram que é um bom livro. Bom, mas fecha o parênteses. Outonos de Fogo, Marimbondos de Fogo. E daí me explica o que é esse Outonos de Fogo, então, Marcelo? Pois é, Fernanda. Sabe que o Outonos de Fogo surgiu depois de eu fazer várias oficinas. Eu fiz a oficina do Assis Brasil, fiz a oficina da Léa Mazina. Viu? A gente fala tanto dessas oficinas, tem resultado, né? A gente tem muitos autores, né, Carlos André? A maioria dos autores hoje em atividade passaram ou pela oficina do Assis Brasil ou pela oficina do Charles Kiefer, né? O Charles eu também fiz. Que são as duas, ou no caso pelas duas. Tem do Fischer, né? também. Tem a do Fischer, mas as mais tradicionais em atuação são a do Assis do Charles, tem a do Fischer, tem a da Léa Mazina, Cíntia Moscovici. Tem uma série de autores que estão oferecendo. O Cheuiche, o Fabrício chegou a fazer algumas, né? O Cheuiche também faz. Uma forma, muitas vezes, do autor descobrir uma certa disciplina e mesmo ter o pretexto para escrever uma vez por semana, por exemplo. Isso muitas vezes ajuda. Assim. Se o cara vai deixando. É isso que te deu a que daí, frequentando a oficina, conversando com os colegas, com as pessoas, eu fui me dando conta que em Porto Alegre se escreveu muito sobre o século XIX, muito sobre o século XVIII também, em alguns momentos, mas ninguém abordou os primórdios ainda, né? Então comecei a pensar na possibilidade de preencher essa lacuna, já que já foi tudo escrito. E aí comecei a pesquisar sobre os primórdios mesmo, quando começou. E aí as fontes são muito mais difíceis, né, de serem pesquisadas. Quem chegou aqui primeiro mesmo. Quem chegou aqui primeiro. E aí dizem, foi o Martim Afonso de Souza, porque uma caravela teria naufragado lá perto de Punta del Este, numa ilha, e aí eles ficaram sem ter o que fazer e fizeram uma expedição até a Foz do Rio Tramandaí e voltaram em 1532. Não está aprovado, não tem muitos registros, mas lá no melhor do Rio Grande do Sul tem essa informação num painel. E muitos historiadores acabam corroborando essa possibilidade. Então, isso aparece no livro, né? Depois, uma coisa muito interessante que pouca gente já escreveu. Vocês sabiam que o mercado público de Porto Alegre sempre foi um mercado? Porque aquilo ali foi aterro, né? Antes, navios chegavam e esperavam que os índios trouxessem escravos indígenas para serem carregados para a lavoura açucareira de São Paulo, São Vicente e arredores. Então aquele mercado que a gente havia dois mercados. Havia um acabou. Um acabou, né, que era o mercado de gente. Sim, né? Sim. É a escravidão indígena que precedeu a escravidão do africano. Né? Então isso também aparece no livro. Então são situações assim em que a gente procura dar uma certa verossimilhança, mas tem muito espaço, né, Carlos, para criação, porque as fontes históricas elas são pouco férteis aí, né? Então a estrutura do livro é de 10 capítulos, nos quais cada um deles se passa num determinado período histórico de Porto Alegre. Começando ali por 1400 e tanto, quando ainda não tem a presença do colonizador branco, aí pula para uma dessas primeiras viagens, pula depois para o cativeiro dos índios, aí vai até 1895, no meio ali da orgia de sangue da Revolução Federalista, né? E toda a história, não sei se vou estar contando demais, mas não, acho que toda a história, ela
na verdade, é uma história de família. Porque tem um sinal, isso eu queria te perguntar até. No Tempo e o Vento, o Érico Veríssimo transforma muito as heranças de família em objetos. O punhal, o espelho, a tesoura da Bibiana, o próprio retrato, são os objetos que são uma espécie de herança que conta a história da família. No Outonos de Fogo, um traço que se repete de cada capítulo, em capítulos alternados, é que alguns filhos da família nascem com 6 dedos, a chamada polidactilia. Como é que tu chegou a essa ideia de fazer essa herança ser literal, genética, assim, ir rompendo? E 6 dedos também. 6 dedos. Às vezes aparece um personagem com 6 dedos no romance. Justamente para dar o link, para dar a conexão entre os episódios, entre as histórias, para poder abarcar num romance 400 anos. Uma das figuras mais queridas da RBS, histórica na RBS, ele não se importa, porque ele está consagrado como o 21. O 21, tá aqui, trabalha que aqui. é aquele negro maravilhoso, querido Trabalha meu amigo, aqui, ele tem 21 querido. dedos. Então ele é o 21. É, o 21. E como é que surgiu a ideia dessa marcação genética, digamos assim? Né, Carlos? Hoje em dia, na literatura, né, a gente bebe muitas fontes, né? Então, eu estava lendo um livro chamado Londres, do Edward Rutherford. E esse livro fala sobre 1000 anos na cidade de Londres. Né? E Londres comporta, né, 1000 anos, 2000 anos de história, claro, porque é uma cidade muito antiga, desde a época lá dos romanos. E ali as personagens aparecem de tempos em tempos acometidas pela sindactilia, que é uma espécie de uma membrana de pato que une os dedos, assim, né? Então eu tirei a ideia daí. Para não fazer a mesma coisa, botei a polidactilia, né? Uma parte do livro que fala justamente, agora mudou, mas se passar um pouquinho, se puder voltar um pouquinho, né? Aí é o sobrado, uma das ilustrações de dentro. Aquilo é uma espécie de árvore genealógica. Aquela árvore genealógica aparece, as personagens que de vez em quando aparecem com a polidactilia, não sei se dá para voltar. Marcel, você tem, o lançamento é quando? O lançamento vai ser sexta-feira, na Livraria Cultura, a partir das 6h45, precedida por uma palestra com o grande historiador Sérgio da Costa Franco, justamente sobre o Cerco de Porto Alegre, que também aparece aqui, o Cerco de Porto Alegre. Porque muito se fala, né, Carlos, né, Lauro, sobre o cerco de Troia, sobre o cerco de Stalingrado, sobre o cerco de Lisboa, que foi imortalizado naquela obra do Saramago, mas nós que somos porto-alegrenses conhecemos muito pouco do cerco de Porto Alegre. Sim, durante a Revolução Farroupilha, Porto Alegre ficou sitiada, e o engraçado é que o Sérgio da Costa Franco diz isso. Todos esses farrapos que hoje em dia são nome de rua e não sei o quê, eram os caras que estavam disparando canhão contra a cidade, né? E os defensores da cidade meio que caíram no esquecimento em comparação. É que Porto Alegre, Marcel, nós estávamos do outro lado, nós. Né? Marcel, obrigada pela sua participação, sucesso no lançamento na sexta-feira, sucesso, que você tenha aí uma longa carreira, que não seja de primeiro romance, mas o Carlos André trouxe a gente tem bem rapidinho, Carlos André, para você contar, você vem sempre os últimos lançamentos fresquinhos, não pode deixar embora sem contar mais este. Tá, rapidinho então. A LPM está lançando, o pessoal pode ir passando para ela ali, a LPM está lançando... Obrigada, viu? Está lançando esses pocketbooks que são uma coleção chamada 64 páginas. São histórias, coletâneas de contos, coletâneas de poesia, coletâneas de fábulas, já tem vários, até coletâneas de tirinhas, né? Que são de 64 páginas para que o preço do livro seja de R$5. Então, é uma ideia um pouco parecida com a da Penguin inglesa, que tem uma série de coletâneas de livros de baixo preço e que são feitos em papel jornal. Aqui acho que não deu para fazer, mas a ideia é manter os volumes em 64 páginas para manter o preço em R$5, para garantir que o pessoal possa comprar. Não dá para reclamar que não dá para ler. Fala-se muito que o preço do livro é caro no Brasil, e é de fato. Por exemplo, sei lá, 35, 40, 60 reais é muito para quem ganha salário mínimo, por exemplo. Mas 5 pila até dá para tentar, né? 5 pila dá para comprar, sim. Bela ideia, bela iniciativa da LPM. Obrigada, Carlos. Semana que vem você está aqui de novo, né? Sim. Vem, tá? Mais novidades.